Seja muito bem-vindo ao canal Diário Insólito. Hoje, embarcaremos em uma jornada pelo deserto de Nazca, no sul do Peru, onde um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo se desenrola sob nossos olhos. Essas terras áridas e inóspitas abrigam um mistério tão profundo e intrigante que continua a desafiar a compreensão humana e a fascinar estudiosos e curiosos de todas as partes do globo. Este é o enigma das linhas de Nazca. Descobertas no início do século XX, as linhas de Nazca são uma coleção impressionante de geoglifos gigantescos, desenhos monumentais que só podem ser plenamente apreciados do alto, a bordo de um avião. Criadas pela antiga civilização Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C., essas linhas, figuras geométricas e desenhos de animais se estendem por uma vasta área de cerca de 450 km². Macacos, aranhas, colibris, peixes e até mesmo formas humanas estilizadas foram esculpidas no solo desértico, compondo uma galeria de arte pré-histórica de proporções inimagináveis. O que torna essas figuras ainda mais enigmáticas é o fato de que, apesar de terem sido criadas há mais de 1000 anos, as técnicas usadas para esculpi-las no solo permanecem um mistério. Como foi possível para a civilização Nazca, sem o auxílio de tecnologia moderna, criar figuras tão precisas e grandes que só podem ser vistas corretamente do céu? E mais importante, por quê? Qual foi o propósito dessas criações colossais? As linhas de Nazca foram redescobertas por acaso durante sobrevoos na década de 1930. Pilotos comerciais, sobrevoando a região, relataram ver estranhas linhas no solo, que formavam padrões distintos e figuras impressionantes. Desde então, essas linhas têm sido objeto de intensas pesquisas arqueológicas, debates acalorados e teorias as mais variadas. Cientistas, historiadores e até mesmo teóricos da conspiração tentaram decifrar o significado e o propósito dessas enigmáticas linhas. Mas as respostas continuam evasivas. Ao longo das décadas, diversas teorias foram propostas para explicar as linhas de Nazca. Alguns acreditam que elas serviam a propósitos religiosos ou cerimoniais, sendo utilizadas em rituais de água ou de fertilidade, essenciais para a sobrevivência em um ambiente desértico tão hostil. Outros sugerem que as linhas funcionavam como um gigantesco calendário astronômico, marcando eventos celestes importantes para a agricultura e a vida diária. Há ainda aqueles que veem nas linhas mensagens destinadas aos deuses, visíveis do céu, um reflexo da profunda espiritualidade e crenças religiosas da civilização Nazca. Mas as teorias não param por aí. As linhas de Nazca também deram origem a algumas das mais fascinantes e controversas especulações sobre contatos extraterrestres. Alguns teóricos sugerem que as linhas foram criadas com a ajuda de seres de outros planetas, servindo como pistas de pouso ou sinais de navegação para visitantes alienígenas. Embora essas ideias sejam amplamente desacreditadas pela comunidade científica, elas continuam a capturar a imaginação popular, contribuindo para o mistério e a mística que cercam as linhas de Nazca. Hoje, mais de 80 anos após sua redescoberta, as linhas de Nazca continuam a ser um enigma em aberto, um quebra-cabeça arqueológico que desafia nossos conhecimentos e compreensões. Novas tecnologias e métodos de pesquisa estão sendo aplicados na tentativa de desvendar seus segredos. Mas muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. No vídeo de hoje, exploraremos cada uma dessas teorias. Analisaremos as descobertas arqueológicas mais recentes e tentaremos compreender um pouco mais sobre os mistérios das linhas de Nazca. Prepare-se para uma viagem fascinante por um dos maiores enigmas da humanidade, onde a ciência e o mistério se entrelaçam em uma dança eterna de perguntas sem resposta. As linhas de Nazca, antes de se tornarem o foco de intensas pesquisas arqueológicas e fascinarem o mundo com seus mistérios, permaneceram ocultas e esquecidas por séculos no deserto árido do sul do Peru. A história de sua redescoberta é tão intrigante quanto as próprias linhas.
revelando uma jornada de exploração, curiosidade científica e persistência. No início do século XX, a região de Nazca era pouco conhecida fora do Peru. No entanto, o crescente interesse em arqueologia e as expedições científicas começaram a lançar luz sobre as antigas civilizações que haviam habitado essa área. A civilização Nazca, que floresceu entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo, deixou um legado impressionante de arte, cerâmica e, claro, as enigmáticas linhas no deserto. A verdadeira redescoberta das linhas de Nazca começou na década de 1920, quando o arqueólogo peruano Toribio Mejia Chespi, durante uma expedição de campo, notou algumas marcas no solo. Inicialmente, ele pensou que as linhas poderiam ser restos de trilhas ou canais de irrigação antigos. No entanto, foi apenas na década de 1930 que o mistério das linhas de Nazca começou a se revelar ao mundo. Em 1939, o professor de arqueologia norte-americano Paul Kosok, da Universidade de Long Island, viajou ao Peru para estudar antigos sistemas de irrigação. Durante um sobrevoo sobre a região de Nazca, ele avistou as linhas pela primeira vez de uma perspectiva aérea. Kosok ficou fascinado ao perceber que essas linhas formavam figuras geométricas e imagens de animais e plantas visíveis apenas do céu. Ele descreveu as linhas de Nazca como o maior livro astronômico do mundo, sugerindo que elas poderiam ter servido como um calendário astronômico. O entusiasmo de Kosok atraiu outros pesquisadores para a região, incluindo Maria Reich, uma matemática e arqueóloga alemã que se dedicou ao estudo das linhas pelo resto de sua vida. Reich, carinhosamente conhecida como a Dama das Linhas, foi fundamental na preservação e interpretação das linhas de Nazca. Ela acreditava firmemente na teoria de Kosok de que as linhas eram um gigantesco observatório astronômico, usado pelos Nazca para rastrear movimentos celestiais e marcadores agrícolas. Reich passou décadas mapeando, limpando e protegendo as linhas. Ela publicou inúmeros estudos e trouxe a atenção mundial para a importância arqueológica e cultural das linhas de Nazca. Sua dedicação inabalável ajudou a garantir a proteção das linhas e seu reconhecimento como Patrimônio Mundial da Unesco em 1994. Apesar das contribuições de Reich e Kosok, o verdadeiro propósito das linhas de Nazca ainda permanecia um enigma. Novas descobertas e avanços tecnológicos trouxeram à tona mais perguntas do que respostas. Escavações arqueológicas na região revelaram complexos sistemas de aquedutos e outros vestígios da civilização Nazca. Mas o mistério das linhas gigantes continuava a desafiar a lógica e a compreensão. Durante os anos 1970 e 1980, teorias alternativas começaram a surgir. Muitas delas alimentadas pelo fascínio popular por extraterrestres e teorias da conspiração. Livros e documentários especulavam que as linhas de Nazca poderiam ter sido criadas com a ajuda de visitantes de outros planetas, servindo como pistas de pouso ou sinais de navegação para naves espaciais. Embora essas teorias tenham capturado a imaginação do público, elas foram amplamente desacreditadas pela comunidade científica. No entanto, a curiosidade científica não diminuiu. Pesquisadores continuaram a explorar novas metodologias e tecnologias, como imagens de satélite e drones, para estudar as linhas de Nazca. Essas ferramentas modernas permitiram mapear e analisar as linhas com uma precisão sem precedentes, revelando padrões e detalhes anteriormente desconhecidos. A região de Nazca também tem sido um campo fértil para pesquisas multidisciplinares, envolvendo arqueólogos, astrônomos, antropólogos e até climatologistas. Alguns estudiosos propuseram que as linhas poderiam estar relacionadas a rituais de água, vitais para uma civilização que habitava uma das regiões mais áridas do mundo. Outros sugerem que as linhas serviam como caminhos cerimoniais ou tinham um significado espiritual profundo, refletindo a cosmologia e as crenças religiosas dos Nazca. Apesar dos avanços nas pesquisas e das muitas teorias propostas, as linhas de Nazca continuam a ser um mistério, em grande parte não resolvido. Elas representam não apenas uma façanha impressionante de engenharia e arte,
mas também um legado cultural profundo de uma civilização que possuía conhecimentos e habilidades extraordinárias. Hoje, enquanto continuamos a explorar e aprender sobre essas figuras enigmáticas, as linhas de Nazca nos lembram da complexidade e da riqueza das culturas antigas e do quanto ainda temos a descobrir sobre nosso passado. Elas são um convite constante para a curiosidade e a investigação, desafiando-nos a olhar além do visível e a buscar entender os segredos escondidos nas areias do tempo. Para compreender a grandiosidade e a complexidade das linhas de Nazca, é essencial mergulhar na descrição detalhada dos geoglifos que pontilham o deserto peruano. Esses desenhos monumentais, criados pela civilização Nazca, variam desde formas geométricas simples até representações intricadas de animais, plantas e figuras humanas, formando uma das coleções de arte rupestre mais impressionantes do mundo. Os geoglifos de Nazca podem ser divididos em 3 categorias principais: linhas e formas geométricas, figuras de animais e plantas, e representações humanas estilizadas. As linhas retas são o tipo mais comum de geoglifo encontrado em Nazca. Elas se estendem por quilômetros através do deserto, muitas vezes cruzando umas às outras em ângulos variados. Algumas dessas linhas formam padrões geométricos complexos, como trapézios, triângulos e espirais. Esses padrões geométricos são intrigantes por sua precisão e escala, levando muitos pesquisadores a se perguntarem como os Nazca conseguiram criar essas formas sem a ajuda de ferramentas modernas de medição. Um dos exemplos mais notáveis é o gigantesco trapézio que se estende por vários quilômetros, suas linhas paralelas convergindo em um ponto, criando uma ilusão de profundidade e perspectiva. Há também espirais duplas que parecem se desenrolar infinitamente no deserto, evocando um senso de movimento perpétuo. Entre os geoglifos mais impressionantes e reconhecíveis estão as figuras de animais e plantas. Cada uma dessas figuras foi esculpida com uma precisão notável, retratando uma variedade de espécies com detalhes surpreendentes. Vamos explorar algumas das mais famosas. O colibri é uma das figuras mais icônicas de Nazca, com suas asas abertas e um longo bico curvado. Medindo cerca de 93 metros de comprimento, essa figura captura a graça e a elegância do pequeno pássaro, que era reverenciado pelos Nazca como um símbolo de poder e liberdade. Com aproximadamente 46 metros de comprimento, a aranha é outra figura fascinante. Detalhes como suas pernas longas e finas e o corpo segmentado indicam um conhecimento detalhado da anatomia do animal. Alguns pesquisadores acreditam que a aranha pode ter tido um significado espiritual ou cerimonial, possivelmente relacionado à chuva e fertilidade. O macaco, com sua cauda enrolada em uma espiral perfeita, é uma das figuras mais complexas. Medindo cerca de 93 metros de comprimento, essa figura é conhecida por suas proporções cuidadosamente equilibradas e o detalhe de suas mãos e pés. O macaco pode ter sido um símbolo de astúcia e agilidade para os Nazca. Representando a vida aquática, o peixe é outra figura significativa, medindo cerca de 25 metros de comprimento. Sua representação pode estar ligada à importância da água e à abundância de recursos marinhos na cultura Nazca. Uma das figuras mais impressionantes é a da baleia, que mede cerca de 65 metros de comprimento. A baleia, com seu corpo alongado e barbatanas detalhadas, destaca-se pela complexidade de sua execução e pela sua imponência. Além das figuras de animais e plantas, os geóglifos de Nazca incluem representações estilizadas de figuras humanas, cada uma com características únicas. Iremos explorar 2 das mais conhecidas a seguir. Medindo cerca de 30 metros de altura, esta figura humanoide é frequentemente chamada de astronauta, devido à sua aparência peculiar. Com uma cabeça redonda e grandes olhos, a figura parece estar acenando, o que levou a várias interpretações, desde um xamã em transe até teorias mais extravagantes sobre visitantes extraterrestres. Outra figura intrigante é a do homem barbudo, que se destaca por seu rosto detalhado com uma barba longa. Esta figura, medindo cerca de 45 metros, é única entre os geoglifos de Nazca.
sugerindo que pode ter representado uma figura importante ou um personagem mitológico. A interpretação dos geóglifos de Nazca continua a ser um campo de intenso debate. Alguns estudiosos acreditam que as figuras tinham um propósito religioso ou cerimonial, servindo como locais de culto ou caminhos rituais. Outros sugerem que os geóglifos eram parte de um complexo sistema de comunicação com os deuses, relacionados a práticas agrícolas e de irrigação. Recentemente, algumas pesquisas propuseram que os geoglifos podiam estar ligados à astronomia, funcionando como uma espécie de calendário gigante para rastrear eventos celestiais importantes. No entanto, a verdadeira finalidade dessas figuras monumentais ainda não foi definitivamente estabelecida. O estudo das linhas de Nazca é um testemunho da engenhosidade e da espiritualidade profunda da civilização Nazca. Cada linha, cada figura esculpida no deserto, é uma janela para um passado misterioso, um legado de uma cultura que continua a intrigar e inspirar o mundo moderno. Um dos aspectos mais fascinantes e controversos das linhas de Nazca é o propósito para o qual foram criadas. Desde sua redescoberta, inúmeras teorias têm sido propostas, cada uma tentando desvendar o enigma do porquê a civilização Nazca teria investido tanto tempo e esforço na criação dessas figuras gigantescas e complexas. Vamos explorar algumas das teorias mais proeminentes e intrigantes sobre o propósito das linhas de Nazca. Uma das teorias mais amplamente aceitas é que as linhas de Nazca tinham um propósito cerimonial ou religioso. Essa teoria sugere que as linhas e figuras eram usadas em rituais que visavam agradar os deuses e garantir a prosperidade da civilização Nazca. O deserto de Nazca é uma das regiões mais áridas do mundo, e a água era um recurso essencial e escasso. Alguns estudiosos acreditam que as linhas estavam ligadas a rituais de água, destinados a invocar a chuva e garantir boas colheitas. As figuras de animais, como o colibri e a aranha, podem ter simbolizado elementos naturais ou divindades ligadas à água e à fertilidade. A precisão e a escala dessas figuras poderiam ter servido para impressionar os deuses e demonstrar a devoção dos Nazca. Outra hipótese é que as linhas de Nazca serviam como locais de peregrinação. Grupos de pessoas poderiam ter seguido as linhas como parte de rituais de purificação ou celebrações religiosas. As figuras de animais e as formas geométricas poderiam ter sido pontos de parada ou estações ao longo dessas rotas cerimoniais. Outra teoria popular é que as linhas de Nazca funcionavam como um calendário astronômico gigante, usado para marcar eventos celestiais importantes. Essa ideia foi inicialmente proposta por Paul Kosok, que observou que algumas linhas pareciam se alinhar com o solstício de inverno. Estudos arqueoastronômicos sugerem que muitas das linhas e figuras estão alinhadas com solstícios, equinócios e outros eventos astronômicos. Por exemplo, algumas linhas apontam diretamente para o nascer ou o pôr do sol em determinados dias do ano. Essas linhas poderiam ter sido usadas para rastrear o tempo e orientar atividades agrícolas, como o plantio e a colheita. Algumas figuras de animais e formas geométricas podem representar constelações ou corpos celestes. A aranha, por exemplo, é associada à constelação de Órion, enquanto o colibri pode estar relacionado à Via Láctea. Os Nazca poderiam ter usado essas figuras como um mapa estelar para orientar sua navegação noturna e suas práticas religiosas. A teoria das mensagens para os deuses propõe que as linhas de Nazca eram uma forma de comunicação com as divindades. Os Nazca acreditavam em deuses que habitavam o céu, e as figuras eram visíveis apenas do alto, sugerindo que foram feitas para serem vistas por essas entidades celestiais. As figuras de animais e formas humanas estilizadas podem representar deuses ou espíritos que eram importantes para a cosmologia Nazca. Criar essas imagens em grande escala seria uma maneira de honrar esses seres e garantir sua proteção e benevolência. As linhas e figuras também podem ter sido usadas em rituais de oferenda, onde objetos sagrados ou sacrifícios eram colocados em pontos específicos das figuras. Essas oferendas teriam sido destinadas aos deuses para pedir boas colheitas, proteção contra desastres naturais
ou outras bênçãos. Uma das teorias mais controversas e populares é a de que as linhas de Nazca foram criadas ou influenciadas por extraterrestres. Essa ideia ganhou destaque nos anos 1960 e 1970, com autores como Erich von Däniken, que sugeriram que as figuras poderiam ter servido como pistas de pouso ou sinais de navegação para naves espaciais. Algumas das linhas retas e longas se assemelham a pistas de pouso modernas, levando alguns teóricos a especular que foram usadas por naves extraterrestres. Essa teoria é alimentada pela precisão e escala das linhas, que parecem muito avançadas para uma civilização pré-moderna sem tecnologia avançada. As figuras complexas, como o macaco com sua cauda em espiral, poderiam ter servido como sinais de navegação ou marcas para visitantes extraterrestres. Esses sinais seriam visíveis do céu e poderiam ter orientado naves em suas jornadas pela Terra. Alguns defensores dessa teoria sugerem que os Nazca tiveram contato direto com extraterrestres, que compartilharam conhecimentos avançados de engenharia e astronomia. As figuras de humanos estilizados, como o astronauta, são vistas como possíveis representações desses visitantes de outro mundo. Além das teorias principais, várias outras hipóteses têm sido propostas para explicar o propósito das linhas de Nazca. Cada uma oferece uma perspectiva única sobre o significado dessas figuras misteriosas. Algumas teorias sugerem que as linhas e figuras representam mitos e lendas. As figuras de animais podem contar histórias sobre a criação do mundo, batalhas entre deuses ou eventos históricos importantes. Esses mitos teriam sido transmitidos de geração em geração, e as figuras serviriam como uma forma visual de preservar essas narrativas. Outra hipótese é que as linhas serviam como mapas para localizar recursos hídricos como poços e aquedutos. No deserto árido, a água era um recurso vital, e os geóglifos poderiam ter sido criados para guiar as pessoas até fontes de água subterrânea ou canais de irrigação. Alguns estudiosos propõem que as linhas tinham um papel na organização social e política dos Nazca. As figuras poderiam ter marcado territórios tribais ou áreas de influência, ajudando a definir as fronteiras entre diferentes grupos ou clãs. Além disso, a construção e manutenção das linhas poderiam ter servido como um meio de mobilizar e coordenar grandes grupos de trabalhadores, fortalecendo a coesão social e política. Embora muitas teorias tenham sido propostas para explicar o propósito das linhas de Nazca, o verdadeiro significado dessas figuras monumentais ainda permanece um mistério. As linhas de Nazca continuam a fascinar pesquisadores e curiosos de todo o mundo, representando um dos maiores enigmas arqueológicos da humanidade. Cada teoria oferece uma visão única sobre a engenhosidade e a espiritualidade da civilização Nazca, destacando a complexidade e a riqueza de sua cultura. À medida que novas tecnologias e métodos de pesquisa continuam a ser aplicados ao estudo das linhas de Nazca, podemos esperar que novas descobertas e insights surjam. No entanto, é possível que o verdadeiro propósito dessas figuras nunca seja totalmente compreendido, deixando-nos com um enigma que desafia nossa compreensão e alimenta nossa curiosidade. O legado das linhas de Nazca é um testemunho duradouro da criatividade humana e da busca incessante pelo conhecimento e pela conexão com o universo. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração do Diário Insólito. Continuaremos a trazer mais mistérios e enigmas do mundo, inspirando curiosidade e admiração por nosso passado compartilhado. Agradecemos a todos que tornaram este episódio possível e a você, nosso espectador, por sua curiosidade e apoio. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais episódios do Diário Insólito. Até a próxima, onde continuaremos a explorar os mistérios do mundo e além.